Esse vídeo aqui vai para Breno Freitas, de Natal, no Rio Grande do Norte, gente boa que acompanha o canal, e ele está com algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas através da definição. Bom, Breno, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu peguei esse material aqui, olha, numa referência na internet, já postado por um site, etc. Isso aqui é gramática pura. Eu vou colocar o que eu acho e como deve ser interpretado isso aqui. Vai ficar bem mais fácil. Então, Breno, a gente vai fazer aqui, depois eu vou colocar alguns exercícios, mas essa matéria aqui é uma matéria bem voltada para as definições. Expressões partitivas na regência verbal. A formação se dá pelo sujeito constituído por uma expressão que denota parte de algo. Você vai observar que essa definição aqui, olha, ela vai meio que te jogar no buraco. Então eu vou te dar duas justificativas para o uso do aprovou e aprovaram a decisão. Então a oração é a seguinte: a maior parte dos funcionários aprovou ou a maior parte dos funcionários aprovaram a decisão. Por que eu posso usar os dois? Simples, porque o verbo depende do núcleo do sujeito. Isso daqui não é uma lei que vai se aplicar a todos os casos. Existe uma exceção, que é no caso de porcentagem. Mas tirando no caso da porcentagem, isso aqui vai se aplicar a todos os outros. O verbo depende do núcleo do sujeito. Bem diretamente falando, o núcleo do sujeito. Então, quando você pega uma oração, como por exemplo, a maior parte dos funcionários aprovou ou aprovaram, aqui eu tenho dois verbos que na realidade consistem em um só. Então, esse aqui é o predicado. Quem é que aprovou ou aprovaram a decisão? Eu vou colocar em itálico o sujeito. Depois que eu coloquei em itálico, eu vou observar aqui qual é o núcleo desse sujeito. Eu tenho a maior parte dos funcionários. Como é que eu descubro o núcleo de um sujeito? Ora, é a palavra mais importante do sujeito. Através dela, eu consigo falar a oração, eu consigo montar a oração, eu consigo desenvolver o raciocínio lógico da oração. Então, na realidade, ficaria assim: funcionários, e agora você consegue colocar o resto, aprovaram a decisão. Então, quando eu concordo com o núcleo do sujeito, que o núcleo é funcionários, que é a palavra mais importante, e na gramática fala isso, eu estou levando o verbo para o plural, porque o núcleo é pluralizado. Então, justificativa do plural, concordância com o núcleo do sujeito. Essa é a maneira clássica, essa é a maneira da antiga gramática do Domingos Pascoal Segala, a novíssima gramática do português contemporâneo, que já foi lançada e editada e revisada umas milhões de vezes. Então é assim que funciona. Essa é a maneira clássica. Essa é a maneira que consta na gramática regular. Agora, a justificativa do singular. A justificativa do singular é quando eu concordo com o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é um lance que anda ao lado do nome, então no caso ao lado de funcionários, e é uma característica fixa, não é uma característica momentânea. Então, quando foi aprovada a decisão, quem aprovou foi a maior parte. Observe que agora, eu vou colocar isso aqui em vermelho, eu vou ter o singular concordando com o adjunto adnominal. Então, essa baboseira que está escrito aqui, e você vai encontrar na gramática, e vai encontrar em diversos sites que trabalham a gramática, não serve para mim. Eu vou disponibilizar essa definição, mas eu vou te sugerir seguir outra coisa. Quando você concorda com o núcleo do sujeito, como aqui está no plural, embaixo vai para plural, porque você concorda com o núcleo do sujeito. E essa aqui, que está em amarelo aqui, é a maneira oficial da gramática. Se você quiser optar pela segunda possibilidade, você pode combinar o adjunto adnominal com o verbo. O adjunto adnominal estando no singular, o verbo vai aceitar o singular. Essa é a tal da expressão partitiva, em que eu vou ter uma concordância por aproximação e uma concordância lógica. O que seria lógica? Funcionários, logicamente, plural. Ok? Segundo caso, a expressão mais de um. Quando esta vier associar a verbos que retratem reciprocidade. O que é reciprocidade? O sujeito manda uma ordem e o sujeito recebe essa ordem. Então ele manda para o verbo e o verbo devolve para o sujeito. Lendo,
Mais de um vestibulando se abraçaram durante a comemoração pela vitória. Perguntando, quem é que se abraçaram durante a comemoração pela vitória? Então esse aqui é o predicado e esse aqui é o sujeito que eu vou colocar em itálico. Como é o caso de ser mais de um, é um caso de plural. Porque se fosse singular, seria somente um, né? Essa é uma regra lógica, uma regra básica. Além disso, deve haver reciprocidade. O que é reciprocidade nesse caso aqui dessa oração? A reciprocidade está sendo evidenciada pelo se. Mais de um vestibulando se abraçaram durante a comemoração pela vitória. Então, eles, que é mais de um, ok? Se abraçaram. Abraçaram quem? Eles mesmos. Então, esse se aqui, eu vou colocar bem destacado em amarelo, que ele é a marca da minha reciprocidade. Mas eu preciso te apresentar esse caso aqui, que é diferente da reciprocidade. Aqui eu deixei bem clara essa reciprocidade. Nesse caso aqui, o se da reciprocidade também foi marcado aqui, e ele bate no verbo, que indica uma ação, e sai dessa ação, volta para o vestibulando. E quando não existir a reciprocidade? Quando não existir a reciprocidade, infelizmente, embora fique estranho, vai ficar assim. Mais de um político venceu ou venceram as eleições. Aqui não houve reciprocidade, ou seja, eles venceram e não sofreram a ação de vencer. Letra B. Mais de uma amiga veio ou vieram à minha casa hoje. Nesse caso, a ação de vir foi à casa e não voltou para a amiga. Então não houve reciprocidade também na letra B. Então, cara, isso aqui vai ficar no singular. Olha como é que fica estranho. Mais de um cineasta realizou este filme. Mais de um jogador teve contusões. Mais de uma atriz levou o prêmio por melhor atuação. Mais de uma greve está por vir na educação. Isso prova a minha teoria que eu falei agora há pouco, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito de mais de um cineasta? É cineasta. Então eu vou colocar o cineasta aqui em vermelho, para a gente ter uma base legal. E olha, o verbo realizar concorda com o núcleo que está dentro de mais de um cineasta, que é, no caso, cineasta. Além disso, não houve aquela partícula que gera a reciprocidade, que é o se. Está entendido? Então, se houver reciprocidade, plural. Se não houver reciprocidade, mais de um será sempre singular. Próximo caso. Quantidade aproximada. Essa quantidade aproximada é quando você chega perto do todo, mas não estabelece qual é o todo. Quais são as expressões utilizadas pela quantidade aproximada? Cerca de, menos de, mais de e perto de. Isso tudo seguidas de numeral e substantivo. Óbvio, esse substantivo aqui será o núcleo do sujeito. Então nem preciso fazer aqui para baixo. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo permanecerá no singular. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural. Então, voltando aqui nesses dois exemplos. Mais de um aluno compareceu à entrega dos resultados. Como eu tenho mais de um aluno, dá a ideia de plural. Mas eu não tenho reciprocidade. E eu tenho uma quantidade aproximada. Além disso, nessa quantidade aproximada, qual que é o núcleo do sujeito? Mais de um aluno, eu vou ter como núcleo do sujeito, aluno. Então, núcleo do sujeito, concordando com o verbo. Mais de um aluno, compareceu. Esse compareceu ficou no singular, porque o núcleo do sujeito está no singular. Além disso, não houve o se da reciprocidade. Embaixo, cerca de aproximadamente 1000 pessoas
participaram da manifestação. Daí você pode levantar uma questão, falar que mais de um aluno compareceu à entrega dos resultados, você pode falar que mais de um aluno são 1.000 alunos. Por quê? 1.000 alunos é mais de um aluno. Então aqui é uma questão aproximada. Estando aproximado, vale o núcleo do sujeito. E o núcleo aqui é aluno, e ainda não rolou o si da reciprocidade. Embaixo, cerca de aproximadamente, quer dizer nada esse cerca de aproximadamente. Vai fazer força na oração esse pedaço aqui. 1.000 pessoas, qual que é o núcleo? 1.000 ou pessoas? Quem é que participaram da manifestação? Quando você faz essa pergunta, vem uma palavra só, pessoas. O resto ali é detalhe. Então, cerca de aproximadamente 1.000 acompanha a palavra pessoas. Pessoas está no plural? Sim. Então, vai passar para o participaram. Teve o se aqui para falar que ele é um caso de reciprocidade? Não. Então, o que houve aqui? Houve uma quantidade aproximada. Justificativa está aí, com o núcleo do sujeito no singular, com o núcleo do sujeito no plural, observando o que vem antes do verbo. Próximo caso, nomes próprios. Olha, eu achei, Breno, uma porrada de coisa na internet, na gramática, e não achei um detalhezinho que pode cair no Enem, pode cair numa redação oficial e pode quebrar a perna de muita gente. Quer ver? Observe o que eu vou fazer. Lendo o que está escrito. A concordância, nesse caso, deverá ser feita levando em consideração a presença ou a ausência de artigo. Com o artigo, o verbo é grafado no plural, e sem ele, o verbo é grafado no singular. Se você passar essa matéria para um leigo em língua portuguesa, ele vai entender bulhufas. Exemplo, os Estados Unidos formam a grande potência mundial. Agora eu vou começar a entender assim, olha, eu tenho artigo? Tenho. Artigo pluralizado. Então, se eu tenho esse artigo pluralizado, a regra fala que o verbo será pluralizado também. Então, eu tenho esse artigo pluralizado e aqui eu tenho pluralizado também. Embaixo, do exemplo 2, Goiás é um estado bastante acolhedor. Eu não tenho artigo pluralizado aqui, portanto, eu vou ter um verbo no singular aqui. Mas eu posso criar uma situação que não existe na internet, e eu já vi esse lance em diversas avaliações, em diversos estudos específicos, que é o seguinte: existe um livro chamado Os Lusíadas. Os Lusíadas, de Camões, é um excelente livro épico. Aí você fala assim, pô, Carlão, você está fudendo aqui em cima, está errado, porque você usou o artigo pluralizado aqui, e aqui você colocou no singular. Então eu vou te mostrar como que você faz isso ficar certo. Você coloca aspas aqui e fecha aspas aqui. Então, Os Lusíadas, compreendido pelas aspas, isso aqui é um pedaço só. Aqui deve ser singular por causa das aspas. Correto? Quer usar no singular aqui para frente? Quero. Coloque aspas aqui antes. Aí vai funcionar. Se não, Os Lusíadas, esse Os Lusíadas, o artigo pluralizado, faz parte do nome do livro. Então, Os Lusíadas, os dois estão pluralizados, são um excelente livro épico. Se você achar muito estranho isso, você pode fazer uma concordância por metonímia, porque Os Lusíadas, na realidade, é uma obra, né? Então você pode concordar com uma obra. Interpretando que o termo a obra está atrás dos Lusíadas, aí sim eu posso colocar também assim, ó. Os Lusíadas é um excelente livro épico, falando sobre a obra Os Lusíadas, mas na gramática, embora estranho, deve ficar assim. Então, nomes próprios acompanhados de artigo e o artigo estiver pluralizado, você deve pluralizar o verbo também, que foi nesse caso aqui em cima, e no caso dos Lusíadas, que pega muita gente por aí. Então, cuidado. Se você colocar singular aqui, quer dizer que está subentendida a obra Os Lusíadas. Eu não curto muito essa concordância, não. Eu prefiro a concordância gramatical aqui em cima. Próximo caso. Pronome interrogativo ou indefinido no plural. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido no plural, quais, quantos, alguns, quaisquer, seguido do pronome pessoal nós ou vós, você pode fazer
a seguinte concordância. Ou você concorda com quais de nós são, na terceira pessoa do plural, ou quais de nós somos, concordando com o núcleo do sujeito. Então, nesse caso aqui, eu aceito duas concordâncias, explicando aqui embaixo. Então, quais de nós são? Terceira pessoa do plural. Daqui eu estou concordando com qual que é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Quais de nós somos? Só pode concordar com a primeira pessoa do plural, que, no caso, é o nós, que já está explícito aqui. Então, todos os pronomes interrogativos ou indefinidos, eles podem concordar com a terceira pessoa do plural ou com o nós ou o vós quando esses dois surgirem. Quando não houver esses dois aqui, permanece na terceira pessoa do plural. Exemplo. Nesse caso aqui, quais serão capacitados? Eu usei o serão, no caso eu usei a terceira pessoa do plural, eles ou elas, porque nesse caso não existe nem nós e nem vós. Então, nesse caso, prevalece a terceira pessoa do plural. O próximo exemplo também tipifica esse caso. Alguns de vós tinham ou tinham conhecimento desse caso. Vamos tentar tirar o vós. De vós. Eu vou colocar alguns tinham. Por quê? Porque eu não tenho nem o vós, nem o nós aqui. Então permanece a terceira pessoa do plural. Correto? Próximo caso. Pronome relativo que, quando a formação do sujeito se dá pelo pronome relativo que. A concordância em número de pessoas se dá com o antecedente do mesmo, ou seja, o que vier antes. Por isso que ele é relativo. Ele é relativo porque é relativo ao termo anterior. Exemplo. Fui eu que trouxe a encomenda. Fomos nós que preparamos o evento. Então, por que é preparamos aqui? Porque antes vem o nós. Por isso se chama pronome relativo. Veja os exercícios da concordância nominal e concordância verbal que já foram postados no canal. Por que esse exemplo aqui, olha, ele vai ficar que trouxe a encomenda? Porque antes dele existe o eu. E o eu aqui, nesse caso, está no singular. Como esse aqui é um pronome relativo ao termo anterior, ele é obrigado a concordar com o termo anterior. Então, se o termo anterior estiver no singular, ele vai permanecer com o verbo no singular. Se o termo anterior ao que estiver no plural, o verbo vai para o plural. Então, justificativa do singular quando o termo anterior estiver no singular. Justificativa do plural quando o termo anterior estiver no plural. Lembrando-se sempre que o que, como pronome relativo, ele é relativo ao termo anteriormente citado. Esse aqui fica muito fácil fazer. Próximo caso. A expressão um dos que, de acordo com a linguagem formal, não informal, de acordo com a linguagem da gramática, o verbo permanece no plural. Por quê? Eu tenho, nesse exemplo, Pedro foi um dos alunos que passaram no vestibular. Eu prefiro usar essa linguagem formal. Por quê? Pedro foi um, mas nós temos vários alunos. Então, dos alunos, atrás desses alunos aqui, eu tenho vários outros, que eu não sei precisar quantos são. Então, Pedro foi simplesmente mais um. Um mais um já gera o plural. Então, o Pedro, que é um, com outros alunos, eles passaram no vestibular. Correto? E, por fim, a minha exceção, que eu deixei aqui, sobre porcentagem. No caso de o sujeito ser formado por uma expressão que denote porcentagem seguida de substantivo,
o verbo concordará com o substantivo. Então, 1% da população aprova as medidas tomadas pelo candidato da oposição. Nesse caso aqui, esse aprova concordou com população. Ele não viu o 1%. Tanto é que eu posso colocar esse exemplo diferente aqui embaixo e colocar assim, olha, 10% da população, embora 10% já seja plural, eu sou obrigado a concordar com o termo anterior. Então, 10% da população aprova. Mas isso aqui não seria plural, já que é mais de 1%? Nada a ver, porque o aprova vai concordar com o termo anterior, que é a população, que está no singular. Já nesse segundo caso, quando eu falo 50% dos candidatos foram reprovados no concurso federal, eu não estou preocupado com 50%. Estou preocupado com o núcleo do sujeito, que é candidatos. Então, quando eu tenho candidatos pluralizado, eu vou ter esse verbo pluralizado. Então, 50% dos candidatos foram, esses foram, está no plural por causa dos candidatos. Então é isso, o vídeo ficou curtinho, porque não tem exercício, não tem muita coisa para a gente discutir. Espero que isso aqui já possa te ajudar em alguma atividade. Posteriormente, eu vou elaborar alguns exercícios e colocá-los no site. Nesse site você encontra todo o conteúdo postado nas videoaulas. É interessante você entrar aqui, baixar os exercícios, baixar a matéria, estudar, conferir, e estudando através das videoaulas e através do que eu posto aqui no site, você vai estar preparado para o concurso, para uma prova, para o vestibular. O que eu peço? Por favor, inscreva-se no meu canal, compartilhe o meu canal com seus conhecidos, divulgue a minha ideia. Eu preciso de inscritos para me manter no YouTube. Valeu? Breno, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Abração para você.